Olá pessoal, como prometido nas aulas, fazer uns vídeos curtos, né? Tentar fazer um vídeo curto aqui sobre alguns temas que vão ser importantes que a gente não mencionou na aula. Então, vou fazer aqui primeiro os capítulos iniciais, que é em relação a inversa de funções, né? A gente viu sobre a composição, a gente parou até na parte de composição. Eu vou falar um pouquinho de inversas, depois eu faço outros vídeos curtos também com alguns tipos específicos de funções, tá certo? Então, beleza. No livro aqui, a gente pode ver aqui a seção que trata de inversa de uma função. Então, eu vou falar resumidamente aqui o que é importante. Suponha, então, essa tabela. Por exemplo, você tem aqui números entre 1, entre 0 e 6, né? Tem 0 até 6. Cada um deles está associado a um número. 0,25, 1 é 28, 2 é 31, tal, tal. 6 é 44. Aqui na tabela, na segunda tabela, estamos fazendo a associação contrária, ou seja, nós estamos colocando os números 25, 28, 31, 35 até 44 aqui, esses estão na coluna agora à esquerda, e do outro lado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que foi feito aí? O que ele fez aí foi uma relação entre esses números de um lado com o do outro. Graficamente a gente poderia imaginar assim, imagine um eixo X formado pelos números 0 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no eixo Y, 10, 20, 30, 40, 50. Aqueles números que estão lá na tabela, eles não são exatamente esses, ele colocou numa escala, né? Para poder ficar mais ou menos visível um gráfico onde o eixo Y não é a mesma escala do eixo X, mas ele fez com que ficasse didático. Por exemplo, aqui ele vai fazer uns pontos, ou seja, 0, quando você está no 0 aqui, ele marca no 25, então ele marca um ponto vermelho aqui no 25. O 1 está associado ao 28, então o 28 está aqui entre 20 e 30, então ele vai marcar esse ponto aqui. Ele marcou o ponto para cada um, ó, mais ou menos, então tem esses pontos aqui. Então aqui foram os valores de A, aqui os valores de B, ou seja, não está associado. Na outra tabela ele fez o contrário, ele colocou aqui embaixo os valores de B, certo? Associados ao de A, ou seja, se você olhar para a tabela, no 25 ele associa ao zero, então é 25, é 25, zero. Aqui era 0,25, certo? Então quando ele fez isso aqui, ele gerou outros pontos, certo? Que agora ele pintou de verde. Veja que se a gente riscar esses pontos de um lado e de outro, a gente vê que o gráfico não são os mesmos. Para que ele fez isso? É para introduzir a noção das funções inversas, ou seja, funções inversas. O que seria uma função inversa? Lá nos números, quando a gente trata de números reais, deixa eu colocar assim, tá? Quadradinho aqui, só para a gente fazer uma analogia. Você pega dois números inteiros, ou reais, sei lá, A e B, números reais. Um número vezes outro igual a 1, certo? Claro, esses números aqui estão supondo diferente de zero. Implica que o A é 1 sobre B e o B é 1 sobre A. Ou seja, você tem como inverter e dizer que esses números, um é o inverso do outro. Ou seja, multiplica um pelo outro, dá o 1. A noção, a analogia que a gente faz para funções vai ser o seguinte: existe a função identidade, ou seja, a função f de x igual a x, ou seja, ela leva todo mundo nele próprio. F de x é o próprio x. A função identidade aqui, ela funciona mais ou menos como se fosse o nosso 1 aqui, número real. Então, o que é que nós vamos buscar? Nós vamos buscar funções g, h, tanto faz o nome, tal que quando você compõe, ela, como resultado, dê o próprio x. Ou seja, significa que você vai fazer g composta com h e o resultado aplica no x dá o próprio x. Então quer dizer que o g e o h eles estão tendo mais ou menos a função desse a vezes b aqui. Ou seja, funções inversas são funções que quando você compõe uma com a outra, o resultado é a função identidade, certo? Então isso vai ser importante porque algumas funções, você conhecendo a inversa, você vai poder trabalhar graficamente, né, noções gráficas, e também tem o fato de que
quando você for olhar alguns tipos específicos de funções, as inversas são funções conhecidas, as funções que são também dadas por expressões já sagradas, vamos dizer assim, certo? Então, vamos fazer aqui umas observações. Nessa definição de 1.8, seguinte, a função g é uma inversa de f quando a imagem da g coincide com o domínio de f e a imagem da f coincide com o domínio de g. Bem, isso daqui a gente já discutiu em relação, né? Porque quando você faz a composição, a imagem da H aqui, essa que vem na frente, ela tem que estar contida no domínio de G. Claro, porque senão não faz sentido você fazer a composição. Aí no caso da inversa, ele vai realmente coincidir, porque assim, a imagem de G está contido no domínio de F. No caso aqui ele está usando um FG, eu estou colocando G e H. A gente pode colocar um H aqui, tanto faz. Esse H meu aqui está fazendo o papel desse F aqui em cima, né? Se aqui fosse um H. Então, a imagem já estava contida no domínio de H. Então, quando é uma inversa da outra, elas realmente coincidem. Significa dizer que o domínio de H também está contido na imagem de G. Ou seja, elas são realmente iguais, como conjuntos. Certo? Então, a definição é essa. Ó. F composta com G em X é X para todo X no domínio, e G composta com F é X para todo X no domínio de F. Quando elas são inversas uma da outra, claro, como está escrito aí em cima, também vale que H composta com G em X é X, ou seja, não importa a ordem que você faça. Então, quando você compõe uma com a outra, elas vão ser chamadas de inversas, uma da outra, invertíveis. E a notação que a gente vai usar vai ser assim. Suponha que F composta com G de X é X, então essa G é a inversa de F, ela vai ser chamada de F a menos 1. É. Daí você pode escrever F composta com F a menos 1 de X é X. Ou você pode escrever F a menos 1 composta com F de X é X. É? Aí vai dar alguns exemplos, né? A gente pode pegar alguns exemplos. A gente mencionou aqui a função g de x, x ao quadrado, por exemplo. E a f é a raiz de x. A gente sabe que essas operações já são inversas, né? Você pega um número como 5, eleva ao quadrado dá 25. Se você pegar a raiz de 25, vai dar 5. Então ela fez uma operação aí que retornou ao número original. Certo? Ok, ó, f de x e g de x. F de x, raiz de x para x não é igual que zero, g de x ao quadrado são inversas. Primeiro, os domínios das duas coincidem, então verifiquem aí. O domínio de f coincide com a imagem de g. Ou seja, porque a imagem de g só dava número positivo, que é x ao quadrado, então sempre maior ou igual que zero. Já o domínio de f tem que ser só positivo, porque é uma raiz quadrada, então só vai para valores positivos. Já o domínio de g é todos os... o domínio de g, no caso aqui, eu estou definindo para x maior ou igual que zero. Porque aqui eu não estou definindo o domínio da G. É assim, se você olhar para a G no geral, o domínio dela seria os reais, certo? Reais cai nos positivos. Mas eu posso considerar essa G só nos positivos, que é o que ele está fazendo aqui. Ele está definindo x ao quadrado só para x não é igual que zero. Por que também? Por que ele está fazendo isso? Porque essa função aqui só vai ser a inversa de raiz de x para valores positivos. Porque senão, não coincide o domínio de G com a imagem de F. Não vai coincidir, certo? Então, para poder haver essa inversão, vamos dizer assim, tem que ter esse cuidado. Ou seja, uma função, às vezes, ela pode ter uma inversa só em uma parte do conjunto, não nos reais todos, que é esse caso. Só vai existir para os reais positivos. Então, a imagem vai ser do zero ao mais infinito, ou seja, ela tem todos os reais acima de zero. Veja só como é que você faz. F composta com G aplica no X. A gente já viu como é que faz, né? A gente pega F, aplica na G de X, né? Faz F aplicado em G de X. O que você faz? Você pega a função F e no lugar de X você joga G de X, que é o que ele fez aqui. Ou então você faz isso. Pega o G de X, quem é a G de X? X ao quadrado, ele colocou aqui. Aí pega a função F e vai aplicar no X ao quadrado. Quem é a função F? O que ela faz? Ela calcula a raiz. Então ela vai calcular a raiz do X ao quadrado.
Só que o x é positivo, ó. Ele está pegando nos dois casos, x maior ou igual que zero. Então a gente pode tirar essa raiz. Então veja que deu f composta com g no x, deu x. Aí depois ele faz a composição no outro sentido, g com f. Então vai ficar g aplicada na f. O que a função g faz? Ela pega um número e leva no quadrado dela. Então se g está aplicado no raiz de x, ele vai pegar esse raiz de x e vai levar ao quadrado. Vai ficar, esse 2 vai cancelar aqui e vai ficar só o x. Então significa dizer que g composto com f também deu a identidade. Certo? Eu vou deixar só por aqui, depois eu faço uma continuação com mais exemplos e algumas funções invertíveis, e mais propriedades. Para não ficar um vídeo tão longo, eu faço um torno de 10 a 15 minutos e na sequência eu faço um outro continuando. Tá certo? Pois é isso.